Vamos ouvindo a palavra, nós vamos abrindo o nosso coração, como nós oramos agora, para que essa palavra entre. E chega um momento em que nós precisamos tomar uma decisão. Porque se a gente não toma uma decisão, acontece aquilo que eu orei para que não acontecesse hoje, que a gente vai embora da forma como a gente chegou. Então a gente vai vivendo os momentos, a gente vai sendo amado, a gente vai conhecendo o amor de Deus, a gente vai tendo contato com a palavra de Deus, mas chega no momento em que nós precisamos virar a chave, e é o momento da decisão. E chegou esse momento, irmãos. Pega a palavra de Deus, no livro de Deuteronômio, não estão ouvindo lá atrás. Livro do Deuteronômio, capítulo 26. Deuteronômio 26. Deuteronômio, capítulo 26. Quem trouxe a Bíblia, levanta a mão. E os demais, vão passar essa vergonha no crédito ou no débito? Eu aceito Pix. Me leve um Pix. Deuteronômio 26, versículo 16. Deuteronômio capítulo 26, versículo 16. O Senhor teu Deus ordena-te hoje que guardes estas leis e estes preceitos. Observa-os cuidadosamente e pratica-os de todo o teu coração e de toda a tua alma. Palavra do Senhor. Aplauda a palavra de Deus, porque é essa palavra que vai te fazer entender que hoje nós precisamos tomar uma decisão. A palavra de Deus é uma ordem para nós, sim ou não? Sim. Então por que nós não obedecemos? Se a palavra de Deus é uma ordem para nós, por que será que nós não obedecemos esta palavra? Aqui no capítulo 26 do livro de Deuteronômio, Moisés estava recordando as palavras que o Senhor havia dito 40 anos antes no deserto. O Senhor tinha acabado de retirar aquele povo que estava cativo no Egito. O Senhor tirou aquele povo com braço forte, realizando sinais, realizando prodígios, realizando milagres, culminando com a passagem do Mar Vermelho a pés enxutos. O Senhor foi lá e tirou aquele povo do Egito, da escravidão, atravessou o Mar Vermelho com aquele povo, e depois já no deserto, o Senhor providenciou água, o Senhor providenciou comida, porque quando atravessou o Mar Vermelho, passou 3 dias, o povo já começou a murmurar. Então o Senhor providenciou água potável, água pura, água limpa. Começaram a murmurar porque não tinha pão, que não tinha carne. O Senhor providenciou codornizes, providenciou maná. E depois disso, somente depois disso, Deus chamou Moisés em cima do Monte Sinai e falou assim: Moisés, de agora em diante, se vocês obedecerem a minha voz e guardares a minha aliança, sereis o meu povo eleito. Moisés desceu e falou para todo aquele povo, era 600 mil homens.
além das esposas e filhos. Moisés desceu e falou: irmãos, se nós obedecermos às leis de Deus, nós seremos o povo eleito, porque todo o mundo é dele, e ele quer nos dar essa terra como herança, mas nós precisamos obedecer às leis de Deus, nós precisamos fazer uma aliança com ele. E o povo disse o que para Moisés? Nós obedeceremos ao Senhor, faremos tudo o que o Senhor disser. Aquele povo tinha ficado 400 anos cativo no Egito. Eles tinham ficado embaixo de chicotada durante 400 anos no Egito, e eles sabiam exatamente quem é que os tinha tirado de lá. Então, quando Moisés desceu do Monte Sinai, Deus falou que se nós obedecermos às leis dele, se nós fizermos com ele uma aliança, nós seremos o povo eleito. E aí o povo disse: faremos o que o Senhor disser. Diante daquela situação, daquela realidade, do Deus que se revelou a Abraão, que se revelou a Moisés, que foi lá e tirou todo aquele povo do Egito que estava escravo, fez sinais, prodígios, milagres, atravessou aquele povo no meio do Mar Vermelho com o pé enxuto, providenciou para aquele povo água pura, água limpa, codornizes, maná. Falou: e agora? Será que vocês já creem em mim? Vocês já têm fé em mim? Será que vocês já podem começar a me obedecer? Será que eu posso fazer uma aliança com vocês? E aí o povo disse: sim, nós faremos tudo o que o Senhor disser. Ou seja, eles tomaram uma decisão. Eles tomaram uma decisão. Eu quero que vocês imaginem aquela cena. Moisés subiu para conversar com o Senhor. Eles não sabiam qual era o assunto da reunião de Moisés com Deus. Eles só sabiam que Moisés tinha subido. E Moisés desce e fala: hoje é dia de decisão. Se nós fizermos uma aliança com Deus, se nós obedecermos os mandamentos dele, nós seremos o povo eleito. Eu quero que vocês olhem para mim agora, como se vocês fossem aquele povo saindo do Egito, vendo Moisés descendo do Monte Sinai, e olhem para mim agora e entendam o que eu vou dizer. Hoje é dia de decisão. Porque a palavra de Deus, que vocês acabaram de assumir e admitir, que é um mandamento para nós, diz: o Senhor teu Deus ordena-te hoje, que guardes estas leis e estes preceitos, observa-os cuidadosamente, e pratica-os de todo o teu coração e de toda a tua alma. Hoje é dia de se comprometer, irmãos. A palavra do Senhor é mandamento para nós. Da mesma forma que o Senhor deu a Moisés os mandamentos, que então Moisés apresentou ao povo, e aquele povo fez então uma aliança com Deus. E olha, gente, o povo sabia muito bem quem era Deus. Deus libertou-os do Egito com milagres, sinais e prodígios. Você sabe quem é Deus, sim ou não? Sim, você sabe quem é Deus. Você já viu Deus operando sinais, curas, milagres, sim ou não? Deus te visitou hoje, o amor visitou você hoje e se declarou para você, sim ou não? Já dá para fazer uma aliança com Ele? Será que já é possível, diante do que você já viveu, do que você já conhece sobre Deus, do que Ele já revelou a você, do que Ele já curou em você, do toque sutil
ou profundo que Ele já realizou em você até agora? Será que você já tem condições de fazer uma aliança com Ele, sim ou não? Porque no versículo 18, um pouco adiante, vai dizer assim: e o Senhor fez-te prometer nesse dia, também de tua parte, que serias um povo que lhe pertenceria de maneira exclusiva. De maneira exclusiva. Porque Deus não quer dividir você com o mundo. Porque os mandamentos de Deus são um. Os mandamentos do mundo são outros. Os mandamentos do mundo: você pode fazer sexo antes do casamento, que não tem problema. Guardar castidade, se guardar para o teu marido, se guardar para a tua esposa, que coisa mais cafona. Os mandamentos do mundo é assim: não tem problema nenhum você beber e ficar chapado, ou você fumar uma maconha, ou você fumar narguile, ou você ir para a festa e ficar loucão, não tem problema nenhum. Sabe por quê? Deus vê o coração. Deus te conhece. O que importa é o que tem dentro do seu coração. Nos mandamentos do mundo é assim: não tem problema nenhum você ficar com um e com o outro. Não tem problema nenhum você ficar com uma e com outra. Nos mandamentos do mundo: meu corpo, minhas regras. Quem já ouviu isso aqui, levanta a mão. Assinado Satanás. Assinado Satanás. Quem escreveu essa cartinha para você ler foi Satanás. Assinado Satanás, irmãos. Meu filho, minha filha, as leis de Deus, elas não são um fardo, elas não são um peso. Talvez até hoje você tenha olhado para a lei de Deus como algo difícil de carregar, como um fardo insuportável. Por quê? Porque quem ensinou regras para você desde pequeno, talvez fosse alguém que exercesse essa autoridade de forma rude. Talvez quem exerceu autoridade sobre você fosse alguém que te corrigisse de forma violenta. As pessoas que ensinaram regras para vocês, talvez foram pessoas que não amaram vocês. Você recebeu regras de pessoas que talvez não tenham te amado. E quando chegou o momento de você conhecer algo chamado lei de Deus, mandamentos, você falou: sai fora, mano. Que opressão é essa? Estou me libertando aqui da opressão do meu pai e da minha mãe, começando a minha adolescência aqui, começando a ter liberdade. Vou querer saber desse negócio de lei de Deus? Sai fora. E a gente foi vivendo como se a lei de Deus fosse um fardo, como se as leis de Deus fosse algo realizado, determinado por um rei tirano. Irmãos, a lei de Deus, ela nos impõe alguns limites, sim, mas é porque nós precisamos de limites. Se nós não temos limites, sabe aquela música assim? Vai dar nana, vai dar nana, vai dar nana. É porque eu não posso falar. Vai dar M, ponto. Vai dar. Quando nós não temos limites, pela concupiscência, pela inclinação ao mal, que nós recebemos isso como herança do pecado original, se nós não tivermos limites, vai dar. Isso mesmo, não dá bom. Eu dei aqui o exemplo mais cedo, de que quando eu me formei, então, e enfim me tornei médico, eu era uma pessoa que, primeiro, inseguro, tinha autoestima baixa. Eu havia rejeitado, porque também não havia sido ensinado para mim desde cedo a lei de Deus. Não recebi catequese, não recebi nada. Resultado, quando eu me formei, antes de me formar, eu era uma pessoa sem limites, sem escrúpulos e machucado por dentro. Quando eu me formei,
eu me tornei uma pessoa sem limites, machucado, cheio de feridas. Só que agora eu tinha uma licença para matar, que é a carteirinha do Conselho Regional de Medicina. Eu tinha algum dinheiro, tinha alguma fama, algum status, tudo isso sem limites. Vai dar, porque é isso que acontece quando nós temos possibilidades, quando nós temos poder, quando nós podemos algo e não tem nada que nos limite, quando não tem nada que limite o nosso agir, a nossa forma de conduzir as coisas. Quando não tem isso, a gente se machuca. A gente machuca pessoas, mas sobretudo, nós nos machucamos. 2 semanas atrás, havia uma pessoa lá em casa, estava fazendo uma medição para instalar uma porta na minha casa. A Maria Beatriz, que é a nossa mais nova, ela tem 2 anos e meio, e ela anda num carrinho de rolemã, porque criança raiz anda de carrinho de rolemã, né? Igual nós, é ou não é, Hélio? Criança raiz anda de carrinho de rolemã, não brinca de videogame não, nem de computador, nem muito menos em celular. Ela estava lá brincando com o carrinho de rolemã dela. Só que quando ela está brincando com o carrinho dela, ela sabe quais são os limites dela, porque eu a ensinei. O limite dela é o portão. Do portão para lá, ela não pode sair. Esse é o limite da minha filha, brincando com o carrinho de rolemã. Só que naquele dia tinha alguém fazendo uma medição na porta e o portão ficou aberto. E quando isso acontece, sempre tem alguém ali cuidando para que ela não se machuque. Geralmente a minha esposa ou eu. E nesse momento, quando eu estou ali no portão, os limites dela são outros. Aí ela já pode ir até a calçada e tem uma área delimitada de ladrilhos que ela sabe que ali ela pode brincar. Então esses são os limites dela, que o papai ensinou. Então aqui você pode andar e é só. Para lá você não pode ir e para cá você não pode ir. E nesse dia ela estava ali, e eu estava de olho aqui no serviço, e conversando com a minha esposa, conversando com essa pessoa que estava fazendo essa medição, e de repente ela, ultrapassou os limites, e desceu a escada abaixo, aliás, a calçada abaixo, porque da minha casa até a última casa, a calçada, ela é contínua, ela não tem interrupções, ela não tem mureta, não tem nada. Então são várias calçadas de várias casas, mas sempre dando nível para que ela seja contínua até o final. O número da minha casa é 195. Então da minha casa até o final da rua são 195 metros. Aula de geografia, nem estava previsto. Mas enfim, anotem aí. Da minha casa até o início da rua, 195 metros. A minha filha ultrapassou os limites. E eu comecei a gritar: filha, aí não. E ela indo. E eu gritava: filha, aí não. E ela indo. E eu continuava gritando. E ela continuava indo, se afastando de mim, se afastando dos limites dela e indo cada vez mais longe de mim. Até que chegou um momento que já estava tão longe que os carros que estavam passando na rua, as motos, o som de uma casa que estava ligado, já não adiantava mais eu gritar. Ela já não ouvia mais a minha voz. Por mais que eu gritasse, a minha filha já não conseguia mais ouvir a minha voz. Foi quando eu percebi que eu tinha que ir até ela, que eu tinha que buscar ela. Quando eu disse hoje cedo que o Senhor vai longe te buscar, não tenha dúvidas disso. E quando eu percebi que a minha filha não me ouviria mais, e que por si só ela não voltaria,
Sozinha ela não conseguiria voltar, porque ela não consegue compreender que o caminho que ela estava indo, ela ia se machucar. Eu desci correndo 195 metros, com tudo que eu tinha, toda a minha alma, todo o sangue que tinha nas minhas veias, toda a força que o meu coração tinha de bombear sangue. Eu fui correndo para buscar minha filha, porque se eu não fosse até lá, ela ia cair na avenida e um carro ia atropelar e matar. E eu fui correndo com toda a minha força, com tudo que eu tinha, e eu corri, e eu gritava e ela não me ouvia. Eu gritava, ela não me ouvia. Tinha coisa demais, tinha barulho demais, tinha distração demais. Chegou um momento, faltava 15 metros para a rua acabar. Sabe quando você corre do lado de alguém, você ultrapassa e você consegue olhar para a pessoa e você consegue ver o rosto dela? Às vezes você está indo de carro ou de moto, você olha para trás e você vê o rosto da pessoa que está indo naquela direção. Eu consegui ver o rosto da minha filha. Sabe como ela estava? Assim, ó, sorrindo, animada. Sabe por quê? Primeiro, ela nunca tinha ido tão longe. Segundo, ela nunca tinha descido tão rápido. Terceiro, ela já não havia mais ninguém incomodando ela. Ela nunca tinha ido tão longe. Nunca tinha sido tão emocionante. Ela nunca tinha descido tão rápido. E o principal, já não tinha mais ninguém falando no ouvido dela. Já não tinha mais ninguém incomodando, lembrando ela que ela tem limites, que ela precisa de limites, porque se ela não tiver limites, ela se machuca. Se ela não tiver limites, ela machuca as outras pessoas. Se eu não tivesse conseguido alcançá-la, fatalmente a minha filha ia cair na avenida. Era um desnível de uns 50 centímetros lá na última escada, que já dá no asfalto. E na hora que eu cheguei, enfim, consegui segurá-la, os carros passando e se cruzando. Deus me deu a força necessária para eu conseguir correr, e eu sei que a força veio dele e não de mim, porque humanamente eu acho que eu não conseguiria alcançá-la. Quantos aqui sabem que já ultrapassaram os limites? Quantos aqui sabem e colocam a mão no coração com a certeza de que estão ultrapassando os limites que não deveriam ultrapassar? Quantos aqui ultrapassaram limites e já estão se afastando de Deus, ao ponto de que se Ele grita, porque Deus grita dentro de nós. Existe uma voz que grita dentro de nós, e é Deus gritando, dizendo: vai se machucar, filho, não vai por aí, filha, não é aí não. Essa voz que grita dentro de você, quando você se afasta dos limites e vai se afastando de Deus, é a voz de Deus gritando para você: filha, vai se machucar. Quantos aqui sabem que estão ultrapassando os limites e já estão se afastando tanto de Deus, que já estão envolvidos com coisas, com situações que já não permitem mais que você ouça a voz de Deus? Tem barulho demais na tua vida, tem distração demais, tem confusão demais. E quantos aqui já estão tão longe, que você já não lembra mais dos seus limites, já não tem condições de ouvir a voz de Deus, e ainda estão sorrindo, porque já não tem limites para você mais,
porque já não tem ninguém mais falando no teu ouvido que isso está errado, já não tem mais ninguém te chacoalhando dizendo: filho, vai se machucar. Dois anos atrás, eu estava me preparando para ir pregar um retiro lá na região de Mirante da Serra. Minha esposa estava recebendo algumas amigas na nossa casa. Nós estávamos com a Maria Beatriz, bebezinha, recém-nascida. Hoje a minha filha tem 2 anos e meio. Ela tinha ali entre 4 e 6 meses. E eu estava no meu escritório, preparando uma pregação, porque no fim de semana eu iria pregar. E pela janela do escritório, eu vi lá dentro da sala aquela confusão, aquela movimentação. Você sabe que mulher, quando está desconfortável, você percebe o desconforto no rosto da mulher. As mulheres não escondem nada. Os homens veem a situação e mulher não esconde o desconforto, exceto algumas artistas, mas na maioria das vezes, a mulher não consegue esconder o desconforto com o que está acontecendo naquele momento. E eu lá dentro do meu escritório, olhando para dentro da sala, eu vi aquele desconforto de que algo estava acontecendo lá dentro. Eu peguei e fui até lá, e quando eu cheguei lá, eu me deparei com a minha esposa repreendendo o meu filho, porque nós tínhamos um porquinho da Índia, o Bubu. Repete comigo: Bubu. Bubu. Esse era o nome do porquinho da Índia. As amiguinhas, filhas das amigas da minha esposa, estavam lá e queriam pegar o Bubu. Ninguém conseguia pegar o Bubu. E meu filho era o dono do Bubu, então ele sabia muito bem como pegar o Bubu. Então ele foi, armou uma arapuca e pegou o Bubu. E aí as amiguinhas, ei! O mundo batendo palma. Aí ele com o Bubu na mão e elas, ei! De repente aquilo já não tinha mais graça. E aí ele pegou e resolveu levantar o Bubu para cima. Ele levantou o Bubu assim e as amiguinhas, ei! Bateram palma. Ele baixou o Bubu, elas pararam de bater palma. Ele levantou o Bubu de novo, aí as amiguinhas, ei! Começaram a bater palma. De repente, levantar o Bubu já não tinha graça nenhuma mais. Ninguém mais aplaudia, ninguém mais achava legal. Aí ele pegou e jogou o Bubu. Aí bateram palma de novo. Ei, assim que é legal. Assim que é legal. Não tinha palmas mais, ele correu e pegou o Bubu, levantou o Bubu e as pessoas, pá, 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 as criancinhas. Aí ele, pá, jogou o Bubu. Dali o Bubu já não andou mais, ficou paralítico, as perninhas de trás paralisadas. Só que o mundo é assim, te ajuda a pecar, mas não te ajuda a esconder. Quando a minha esposa chegou lá, as amiguinhas que estavam batendo palma para aquilo que ele estava fazendo, foram as primeiras a apontar para minha esposa e dizer: o Joaquim jogou o Bubu no chão. O mundo te ajuda a pecar, te incentiva a pecar, te ajuda a se ridicularizar, a se machucar, mas não cuida de você depois, quando você está todo lascado, machucado. Quando eu vi aquilo, quando eu cheguei lá e eu vi aquela situação, eu fui tomado por uma ira, mas imediatamente a ira passou, e a única coisa que ficou dentro de mim foi dor. Foi dor no meu coração. Sabe por quê? Porque eu não ensinei isso para o meu filho. Eu não ensinei isso para o meu filho. Não foi um ensinamento meu. Como podia meu filho estar fazendo algo? Como ele podia estar machucando um ser tão inocente, que só amava ele?
Como ele poderia estar se machucando tanto? Aquilo me doía de uma forma que um padre lá do Pará teve que me ligar, fazer uma chamada de vídeo para eu me acalmar. Sabe por quê? Porque naquele momento eu sentia o peso da dor do pecado. Era como se eu olhasse para o meu filho sem raiva, porque eu já não sentia mais raiva, eu só sentia dor. Eu olhava para o meu filho: meu Deus, eu não te ensinei isso. E eu entendi como Deus me olha cada vez que eu peco, cada vez que eu escolho ferir o coração de Deus, ultrapassando os limites que Ele só impôs para que eu não me machucasse. Eu entendi o quanto eu firo o coração de Deus. Naquele momento, por misericórdia, de forma sobrenatural, o Senhor me permitiu experimentar um pouco da dor que Ele sente quando Ele olha para nós e fala: eu não te ensinei isso. Não foi isso que eu deixei para vocês de ensinamento. Não foi isso que eu deixei para vocês de mandamento. Meu filho, ele só queria ser aceito. Ele só queria o aplauso das amiguinhas. Ele queria se sentir aceito por aquelas amiguinhas que estavam ali. Quando ele recebeu aplausos, ele queria mais. E ele foi fazendo coisas que ele não foi ensinado, mas para receber a aprovação das pessoas que estavam com ele. Ele foi se machucando e machucando outras pessoas, para que outras pessoas pudessem aplaudir ele. Até onde, filho, filha, você tem sido violento com o coração de Deus para receber aplauso das pessoas aí fora? Quanta violência você tem feito contra você, contra a sua própria natureza de imagem e semelhança de Deus? Quanta violência você tem feito contra o coração de Deus, que lá do alto não sente raiva de você, mas o coração dele sangra para você receber uma curtida no Instagram, para que as pessoas aprovem o seu comportamento, a sua forma de vestir, a sua forma de falar, a sua sexualidade desordenada. Até onde você tem ido nessa violência contra o coração de Deus? Irmãos, eu asseguro isso a vocês: o Senhor só sente dor com os nossos pecados. Nele não há trevas, São João vai dizer. Mas até quando? Até quando? É tempo de decisão, meus irmãos. Chega de andar fingindo que é de Deus, mas com os dois pés lá no mundo. Chega de andar dentro da igreja com véu, mas só Deus sabe o que você tem feito no secreto. Chega de fingir santidade. Talvez você não esteja nem fingindo mais, porque os limites já não te importem. Talvez já não te incomode mais saber que você está ultrapassando os limites. Talvez você já não escute a voz de Deus e está tão longe que você já não se sinta nem compelido a cumprir algum preceito, algum mandamento, alguma lei. Mas até quando? Eu falei que eu sou médico, eu sou funcionário público, eu trabalho no Instituto Médico Legal, eu sou médico legista.
E cada vez que eu toco um corpo de morte violenta, que está ali para eu fazer um exame cadavérico, aquele corpo sem vida, eu toco aquele corpo, às vezes aquele corpo está sujo, está com sangue, às vezes aquele corpo está desfigurado por um acidente, por pauladas na cabeça, por tiros, por afogamento, às vezes está de um jeito que eu não sei nem do que morreu. A única coisa que eu sei quando eu toco aquele corpo é que aquele corpo não tem tempo mais de se arrepender. Aquele corpo não tem mais como voltar atrás, se arrepender dos pecados dele e pedir o perdão e a misericórdia de Deus. Então nesse momento eu rezo por cada corpo que está na minha frente e falo: Senhor, eu não sei como morreu, eu não sei em que condições essa pessoa estava, mas tem misericórdia, Senhor, tem misericórdia. A única certeza é que aquela pessoa não tem mais como se reconciliar com Deus. Passou o momento de virar a chave, já foi, já foi. Vai postergar a sua conversão até quando, filho? Até quando, filha? Essa violência com o coração de Deus, que tem ido longe, longe, longe te buscar. Tem uma música do Carmelo que é tão linda, acho que você não vai saber, que fala de quanto mais pobre nós formos, mais Jesus vai nos amar. E não é sobre a pobreza material, é sobre a pobreza de espírito. Quanto mais nós dependermos dele e menos nós confiarmos naquilo que nós temos, ai, Jesus vai nos amar. E aí depois a música continua dizendo assim: Ele irá longe, longe, para te procurar. Ele irá longe, bem longe, para te procurar. Não importa quão longe você esteja, quão distante você já esteja dos limites, se o barulho já te impede de ouvir a voz de Deus, e se os limites já não são um problema para você mais, Ele está do teu lado, só esperando você voltar, como o filho pródigo fez e falou: vou voltar para minha casa, porque lá tem pão em abundância para os escravos. Porque às vezes você pode achar que vivendo do jeito como você está vivendo, você pode achar que você é livre. Se você é livre, se isso que você vive é liberdade, por que você não está feliz? Por que a vida não está boa? Por que as lágrimas escorrem quando você está escondida? Viver do nosso jeito, às vezes parece liberdade, mas no fundo nós somos escravos. Escravos das nossas escolhas, escravo dos nossos pecados, escravo dos nossos vícios, escravo da nossa sexualidade desordenada, ferida, machucada. Ele vai longe te buscar, filho. Ele vai longe te buscar. Quando o Lucas pregou aqui mais cedo sobre o filho pródigo, aquele filho ainda estava longe, e o pai, quando viu aquele filho vindo, ele foi correndo ao encontro daquele filho,
que estava perdido, que estava longe, que já não ouvia mais a voz de Deus. Ele foi para um país muito distante, que falava outra língua, que não mais aquela do pai. Já não se falava mais sobre Deus onde ele estava. A linguagem daquele lugar onde ele estava era outra. E ele foi viver dessa forma, e ele se machucou tanto. Talvez você se identifique um pouco com o que eu estou te dizendo. Está vivendo do seu jeito, mas o seu jeito não te faz feliz. Está vivendo do seu jeito, mas do teu jeito não está legal. Está vivendo do teu jeito, mas não está bacana. O sorriso é falso, o sorriso é simulado, o sorriso é de mentira. Alguns te veem chorando, mas sem dúvida nenhuma a sua cama conhece o teu pranto. Às vezes as lágrimas não escorrem, mas você já está numa crise, tal qual como aquela crise que o filho pródigo sofreu e padeceu, ao ponto dele não ter o que comer. Talvez seja justamente a crise que você está vivendo agora. Talvez não esteja te faltando comida, mas o que você tem vivido não te alimenta. Aquilo que você tem se alimentado não está satisfazendo você mais, e você está entrando em crise de entender que, embora você tenha escolhido ir para longe, viver do seu jeito, é muito melhor voltar para o Pai. Então, irmãos, hoje é dia de decisão. Repete comigo: decisão. E agora vem a aula de latim. Falei que ia ter aula de latim, sim ou não? Decisão, irmãos, vem de decisio. Decisio. O prefixo de significa afastamento. E cisio vem do verbo caedere, que significa cortar. Ou seja, a decisão não é quando você olha para o seu armário e escolhe entre uma calça apertada e uma mini saia. Isso não é decisão, isso é escolha. A decisão não é quando você decide entre um cropped, entre um cropped e uma outra blusa. Isso não é decisão, isso é escolha. A decisão necessariamente te afasta daquela outra opção, e você corta, você faz uma cisão. Decisão não é sobre escolher isso aqui, mas continuar aqui. Decisão é quando você rompe, quando você se afasta com aquilo que te tira do plano de santidade original que o Senhor tem para você. A decisão não é sobre fazer uma escolha boa, mas continuar com o restante do corpo no pecado. Isso não é decisão. A decisão é romper com tudo aquilo que não te leva para Deus. A decisão é romper com aquilo que te afasta dos caminhos do Senhor. Nós precisamos tomar uma decisão, irmãos. Hoje é dia de decisão. Esse é o momento da decisão. E para vocês entenderem o impacto que uma decisão causa na vida de um jovem, eu vou dar uma aula de química agora. Reflete comigo, aula de química. Tem alguém no terceiro ano, segundo ano? Levanta a mão. Amém, glória a Deus. Vem aqui duas pessoas, vocês formarão uma ligação covalente. Tem você, filha. Vem. Fica de frente uma para outra. Esse braço, estica esse braço, estica. Prendam-se. São duas moléculas. Elas estão unidas por uma ligação covalente. Elas estão ligadas. Uma está ligada à outra.
Elas estão presas aqui uma à outra. E a cisão, irmãos, porque a decisão implica numa cisão, num corte. A decisão te faz afastar daquilo que não é bom e corta aquilo que é mal. A cisão, nesse caso aqui, rompendo uma ligação covalente, ela pode acontecer de duas formas. Ela pode acontecer de uma forma homolítica, repete comigo, homolítica. Ou ela pode acontecer de uma forma heterolítica, repete comigo, heterolítica. Na cisão heterolítica, há a formação de íons, cátions e ânions. É isso sim ou não? Quando a cisão ela acontece de forma heterolítica, ela gera um desbalanço. E quando essas duas moléculas se separam, ambas ficam com alguma carga. Elas continuam com uma carga. Elas continuam com um fardo. Ainda continua pesado. Porque a cisão ela não aconteceu da forma como ela deveria acontecer. Ela formou íons. Formou coisas com cargas. Pessoas com cargas. Elas continuaram carregadas. E a cisão ela pode ser também homolítica, sim ou não? E quando acontece uma cisão homolítica, há a geração de radicais livres. Radicais livres. Eu vou romper aqui agora. E isso aqui é um ato profético que está acontecendo agora na sua vida e na sua vida. É um rompimento com o mundo que está acontecendo agora. Você estava ligado a este mundo e agora está rompendo, havendo um rompimento de tudo aquilo que não te levava para Deus, de tudo aquilo que te afastava de Deus. Foi gerado agora radicais. E o Senhor hoje te convida a ser radical no cumprimento da palavra, a ser radical no cumprimento dos mandamentos, porque todo aquele que resolve obedecer os mandamentos de Deus, hoje as pessoas chamam ele de quê? Radical. Todo aquele que resolve ser amoroso com o pai e obedecer pai e mãe, como todos nós devemos honrar nosso pai e nossa mãe, é chamado de quê? Radical. Todo aquele jovem que faz uma experiência de Deus, que volta para dentro da paróquia, resolve servir ao Senhor em algum serviço que a igreja esteja precisando, ele é chamado de quê? Radical. Se o jovem pega o terço na mão e começa a rezar, ele é chamado de quê? Se o jovem resolve que ele não vai mais beber, que ele não vai mais usar droga, que ele não mais vai usar do seu corpo como uma fonte inesgotável de prazer, seja para mim, seja para outras pessoas, e fala, eu errei, mas de hoje em diante eu vou guardar a castidade, ele é chamado de quê? Radical. Na medicina, radicais livres causam doenças, porque esse elétron que ficou desemparelhado quer reagir. O elétron desemparelhado nessa cisão homolítica que aconteceu, gerando um radical livre. Esse radical livre quer se ligar a algo. O radical livre tem uma ânsia, um desejo de reagir, de se unir, de se ligar. Só que esses radicais são tão livres, tão livres, tão livres, que você vai reagir com a palavra, vai rolar uma reação química, e você vai reagir com a palavra, vai rolar uma química entre você e a palavra de Deus, vai rolar uma química entre você e os mandamentos de Deus, vai rolar uma química entre você e a igreja, aquela que você rejeitou durante tanto tempo, aquela que você disse tantas vezes, eu não quero saber disso, isso é um fardo. Você vai se ligar a ela, você vai reagir com ela, porque o radical livre tem desejo de reagir, tem desejo de se ligar a algo. Você é tão livre, tão livre, tão livre, que você escolhe Jesus.
Se você fosse livre, verdadeiramente livre da forma como você está vivendo hoje, ligado ao mundo, se você fosse verdadeiramente livre, bastava hoje você dizer: eu escolho Jesus. Mas você não consegue, porque você está ligado ao mundo. Você está travado numa situação que com as suas próprias forças você não consegue sair. Hoje o Senhor quer gerar no meio de nós radicais livres, tão livres, tão livres, tão livres, que você vai escolher Jesus. Nada mais vai satisfazer o teu coração, nada mais vai preencher o vazio dentro do teu coração. Você de hoje em diante vai escolher Jesus, você vai escolher por Ele, você vai tomar uma decisão, porque há 2000 anos atrás, há 2000 anos atrás Ele tomou uma decisão, Ele escolheu você, Ele escolheu te salvar. Era o sangue dele escorrendo no madeiro, ou a tua alma indo para o inferno. Ele escolheu a tua alma, ao invés de preservar o sangue. Sangue carmesim, sangue purificador, sangue restaurador, o sangue que faz nova todas as coisas, que cura todas as feridas. Ele escolheu derramar esse sangue para que a sua alma hoje pudesse ser salva, para que a sua alma hoje pudesse ser liberta. Eu não sei vocês, jovens, eu tomo uma decisão, e quem tem coragem de tomar uma decisão vai ficando de pé. Se você tem coragem hoje de tomar uma decisão, assim como Ele escolheu você, assim como Ele decidiu por você. Você às vezes não tem força, se sente fraco, frágil. Faça como aquele filho pródigo, que foi indo em direção à casa do pai, e o pai mesmo viu aquele filho desejoso de voltar para o pai, e aquele pai foi até ele, abraçou e encheu de beijos. Se você hoje faz uma escolha de lutar contra os seus pecados, se você hoje faz uma escolha de lutar contra os teus vícios, de lutar contra a sexualidade desordenada, se você hoje faz uma escolha de lutar contra o mundo e ser taxado de radical livre, se você escolhe hoje romper com o mundo e gerar em você um radical livre, levanta os seus braços lá em cima, ore nessa canção. Hoje nós vamos lutar contra nós, contra os nossos desejos, contra os nossos pecados, contra as nossas escolhas pessoais. Até querer mais. Será aquele que limpa suas chagas, aquele que limpa suas chagas, ao invés de pendurá-las. queria poder te amar, sem te machucar, sem desviar o olhar. Eu não quero mais me machucar, Senhor. Queria poder te abraçar. Sim, Senhor, eu desejo tanto o seu abraço. Só pra descansar e sossegar. Levanta os braços lá em cima, o mais alto que você puder. Se hoje você tomou uma decisão de ser um radical livre, escolha lutar, jovem. Se o seu desejo de Deus grita dentro do teu coração, se você já lutou um pouco ao ponto de conseguir ouvir a voz de Deus, ouça a voz dele gritando.
está dentro do teu coração. É Ele chamando você para voltar. Pois desejo a Ti. É a Ti que eu desejo, Senhor. Deixa eu me envolver até derramar. Será que um dia eu vou parar de machucar o Senhor? A decisão de hoje envolve isso. Não mais machucar o coração do Senhor. Queria poder te amar sem te machucar, não desviar o olhar. Queria poder te abraçar só pra descansar em teus braços. Braço lá em cima, é o mais forte que você puder e mais alto. É um gesto profético. É um gesto profético de decisão. Você resolveu hoje que você vai lutar contra você. São Paulo vai dizer que nós ainda não temos sangrado na luta contra o pecado. Nós não temos sangrado na luta contra o pecado. Se não está sangrando, se não está doendo, se não está causando desconforto, nós não estamos lutando o suficiente. Nós ainda estamos machucando o coração de Deus. Tu sabes, Senhor. Jovem, vocês não estão apenas declarando, vocês não estão declamando uma música. Eu luto contra mim, pois desejo a Ti. Vocês estão fazendo uma escolha. Essa escolha é fruto de um rompimento. Essa escolha é fruto de uma cisão que você está realizando agora para a honra e glória do Senhor Jesus. Pela ação poderosa do Espírito Santo, está acontecendo agora no meio de nós. Grilhões estão sendo quebrados, grilhões estão sendo rompidos. Eu vejo celas se abrindo, eu vejo jovens saindo de dentro das prisões, eu vejo jovens que estavam indo, caminhando no caminho do inferno, voltando para Deus, voltando para os braços de Deus. O que está acontecendo aqui hoje é a glória de Deus se manifestando no meio de nós. Você está experimentando agora, jovem, essa dor, essa lágrima que escorre, é a conversão que o Senhor está gerando dentro de você. É a cisão que está acontecendo com o mundo. É o rompimento. É o rompimento. Pois desejo a Ti, Pois desejo a Ti, pois desejo a Ti, pois desejo a Ti. os braços lá em cima. Pega no braço do irmão que está do lado. Prega no braço do irmão que está do lado. Fecha ao meio. Fecha ao meio. Fecha ao meio. Os braços lá em cima. O mais alto que você puder. Você está tomando uma decisão hoje. É a alegria de coração de Deus que está inundando todo o seu ser. É a alegria no olhar, jovem. É rompimento. É decisão. Mais alto, jovem. Pois desejo a Ti, pois desejo a Ti.
Tá lindo, mais alto. Luto contra mim. Lá em cima, Jô. Se você não conseguir manter os braços lá em cima, como você vai lutar contra o pecado? Lá em cima, lá em cima, lá em cima. Luto contra mim, pois desejo a ti. Vou sustentar vocês na oração. Luto, luto, luto contra mim, pois desejo a ti. Pois desejo a ti. Aleluia! Aplauda Jesus! Aplauda Jesus! Aplauda! Olha o irmão que está do teu lado. Olha